No âmbito do nosso curso de especialização em Gestão de Organizações do Setor Social, hoje vamos dar uma masterclass sobre o sucesso da mudança organizacional. São muitos os constrangimentos percebidos por quem trabalha nos setores públicos e privados. Com o tempo reduzido que temos, nem sempre é fácil refletirmos nem apresentarmos propostas para a resolução dos problemas que tantas vezes identificamos. O fenómeno da mudança é um dos grandes marcos do mundo contemporâneo, resultante de transformações contínuas ao nível político, sociológico, económico e tecnológico. Mudar passou a ser a palavra de ordem para a sobrevivência organizacional, quer para o setor público, quer para o setor privado. As necessidades de mudança de uma organização podem ser resultantes de forças externas, como por exemplo as características demográficas, a idade, a educação, o género, os avanços tecnológicos, a automação, por exemplo, as mudanças de mercado, fusões e aquisições, competição, recessão económica, pressões políticas e sociais, como por exemplo a guerra, os valores, a liderança, e também resultantes de forças internas, como por exemplo problemas de recursos humanos, absentismo do pessoal, turnover, insatisfação, produtividade, comportamento, decisões da gestão, como por exemplo conflito, sistema de recompensas, estrutura organizacional. O meio envolvente da organização constitui-se assim como uma fonte de informações que, depois de filtradas pelos seus membros e principalmente pelos administradores organizacionais, tornam-se no principal fator do processo de tomada de decisão interna, pelo que é essencial prestar atenção à envolvente. Há vários tipos de mudança que podem ser estudados e implementados. No entanto, esta mudança deve ser acompanhada por um diagnóstico organizacional para que o gestor ou líder da organização tenha claro o motivo e o local ou setor onde ela deve ocorrer. De um modo genérico, a mudança planeada executa-se segundo 3 fases: o diagnóstico ou preparação da mudança, a intervenção ou implementação da mudança, a avaliação ou reforço da mudança. Na fase de diagnóstico, iremos identificar problemas e refletir sobre soluções alternativas. Na fase de intervenção, iremos estruturar atividades suportadas por técnicas que afetam os sistemas e os processos organizacionais. E por último, na fase de avaliação, iremos analisar os resultados obtidos versus os pretendidos e também fornecer feedback à organização. Tudo num processo cíclico, ou seja, da fase de avaliação poderemos avançar novamente para uma nova fase de diagnóstico, com a identificação de novas necessidades e posteriormente avançamos novamente para a fase de intervenção com nova avaliação final. Há 2 causas que habitualmente condicionam o sucesso do processo de mudança e que na maior parte dos casos se interligam. Temos as causas psicológicas, isto é, a resistência à mudança por parte das pessoas, como por exemplo pessoas com tendências para evitar riscos e incertezas, rotinas defensivas, percepção de que a mudança colide com os interesses individuais e também descrença em relação à mudança. E temos ainda as causas organizacionais, relacionadas com uma condução incorreta dos processos de mudança, como por exemplo abordagens incompletas, deficiências na comunicação e o uso indevido de processos e ou técnicas. Algumas das estratégias de gestão da resistência à mudança passam pela educação e comunicação, participação e envolvimento, facilitação e apoio e também a negociação e acordo. Destacam-se ainda 3 elementos-chave para o sucesso do processo de mudança: a cultura, isto é, a necessidade de todas as mudanças planeadas estarem articuladas e alinhadas com a cultura da organização; a comunicação, através da definição de uma estratégia de comunicação bem pensada, de forma a evitar o aparecimento de rumores, desde o início até ao fim do processo de mudança. E também a liderança, na medida em que as pessoas-chave da organização devem liderar o processo de mudança com empenho e competência desde o seu início. Com efeito, o plano estratégico de comunicação deve explicar o porquê da mudança, por exemplo, redução de custos, porque é necessário e quais os benefícios associados a essa mudança. Deve ainda ser realista e honesto, comunicar o lado bom e o lado mau,
deve incluir comunicações proativas e não reativas, isto é, as comunicações têm de ser planeadas e antes do início do processo de mudança. Deve também repetir as mensagens de uma forma consistente e deve ainda prever vias de comunicação nos dois sentidos, assegurando mecanismos de feedback. Para comunicar eficazmente com os trabalhadores, o gestor de topo deve estar comprometido com a importância da comunicação. As ações e as palavras dos gestores devem ser congruentes entre si. Deve existir um comprometimento com a comunicação em duplo sentido, ascendente e descendente. Deve ser dado ênfase à comunicação presencial junto dos colaboradores. O gestor de topo deve saber lidar com as más notícias. Deve ainda moldar a mensagem ao público-alvo através de um plano de comunicação e tratar a comunicação como um processo contínuo. Todas as organizações fazem parte de uma grande experiência por via das transformações que o mundo enfrenta, quer no setor privado, quer no setor público. Daí que seja tão importante estar atento às mudanças e saber como implementá-las, sem nunca esquecer as pessoas que nelas trabalham.